Vamos lá, minha gente, mais uma questãozinha de Brasil Colônia. Evidente que a colonização, nos moldes como foi feita, o Brasil acabou se ressentindo. Descaso, pobreza, exploração, escravidão. Num primeiro momento, nós temos os chamados movimentos nativistas não libertários, que são aqueles que contestaram altos impostos, justiça arbitrária, como questões de fundo. Entretanto, não vamos esquecer que a Europa foi tomada por uma nova onda, uma nova ideia que contestava, criticava os abusos cometidos pelo absolutismo real, que era a prática política da época. E essa filosofia que contesta o absolutismo, você já sabe, é chamado de iluminismo ou ilustração. Iluminismo por quê? Por um motivo simples, diz que o homem devia se guiar pela luz da razão. Nada de luz do coração ou da religião, somente pela razão. Estas ideias chegaram no Brasil. Chegaram no Brasil já no século XVIII, segunda metade do século XVIII. E o nosso primeiro movimento nativista, que procurou fazer independência, não é apenas uma discussão de aumento de imposto, justiça arbitrária, perseguições, abandono, escravidão. Não, a Inconfidência Mineira, ela quer a ruptura político-administrativa com a metrópole portuguesa. E o nosso primeiro movimento foi a Inconfidência Mineira, em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Todavia, não vamos esquecer que a Revolução Francesa, que derrubou o antigo regime, o Ancien Régime, ou o absolutismo na França, ela é um movimento burguês. E a nossa Inconfidência Mineira foi um movimento feito pela elite das Minas Gerais. A Inconfidência Mineira, ela é este movimento. Ele é o primeiro. E a base da Inconfidência Mineira foi exatamente o iluminismo. Então, vamos olhar lá o que se solicita na questão da FUVEST. Você pode me perguntar, mas quem é esse? Este é o grande líder moral da Inconfidência Mineira, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que era alferes da Cavalaria Paga em Vila Rica. Cavalaria Paga é a polícia militar. E aonde está a barba, o cabelo comprido? Alguns historiadores dizem que a imagem do alferes Joaquim José da Silva Xavier foi colocado daquela maneira para traçar um possível paralelo com Jesus Cristo, né, que deu a sua vida, né, para a salvação. E aí fez-se a associação com o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que ele teria dado a vida pela independência do Brasil. Homem, verdade, de grande inteligência, grande capacidade. Ele é o grande líder moral. Não vamos nos esquecer que temos outros, como Tomás Antônio de Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, que são grandes nomes da literatura no Brasil. Mas deixemos essa parte de literatura para o professor de literatura. A nossa questão é história. Então vamos ver o que pede essa questão da FUVEST. A Inconfidência Mineira, no plano das ideias,
ela foi influenciada nas reivindicações das camadas menos favorecidas da colônia? Não corresponde, minha gente. Uma das críticas que se faz em Confidência Mineira é que ela foi um movimento de elite e não teve participação de povo. Então, a alternativa A, ela fica um pouco fora. B, no pensamento liberal dos filósofos da Ilustração Europeia. Amei de paixão, eu falei para vocês, iluminismo ou ilustração? Ilustração europeia. Sim, o iluminismo surgiu na Europa. Então, a alternativa, a letra B. B de bonitinho. C. Nos princípios do socialismo utópico de Saint-Simon. Não, minha gente, o socialismo utópico seria uma vertente do socialismo, uma tentativa de resposta à questão social que foi trazida pela Revolução Industrial, lá no século XVIII. A superexploração, praticamente o massacre do coitado, do operário ou do proletário. Então, a burguesia enriquece, o operariado, o proletariado cada vez mais pobre, miserabilizado. Então, a tentativa de resposta foi dada pelo socialismo. E a primeira vertente é o socialismo utópico. Depois viria o socialismo científico com Marx e Engels e depois viria o socialismo cristão, que foi iniciado com o Papa Leão XIII, o Papa do proletariado. Então, fora, porque socialismo utópico é século XVIII e não tem nada a ver com o iluminismo, que é aquele elemento que orienta a Inconfidência Mineira. Letra D. Nas ideias absolutistas, pare, nem continue a ler. Nem continue a ler, porque o iluminismo veio para combater o absolutismo. Como é que vai se basear em ideia absolutista, em Confidência Mineira? Ao contrário. Ao contrário. E a questão ainda é mais séria, essa alternativa, que diz assim, defendida pelos pensadores iluministas. Os pensadores iluministas defendiam um governo que atendesse à maioria. Exatamente o contrário do que fazia o absolutismo, que governava e privilegiava nobreza e membros do alto clero. Então essa questão de jeito nenhum, eu tenho certeza que você não, mas nunca ia marcar essa alternativa. Letra E. Nas fórmulas políticas desenvolvidas pelos comerciantes do Rio de Janeiro. Olha, pessoal, essa alternativa E, sabe que vale a pena comentar com você? Não, né? Você já sabe que isso aí está completamente errado, porque não tem nada a ver com fórmula política de comerciante do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Vamos então agora já preparar a nossa cabeça para a próxima questão. Alternativa B, marcou? Certinho? Tranquilo? Podemos e vamos passar para a outra, certo?